é o perigo do pecado de estimação. É um tema que se reflete muito nesta jornada, nesta caminhada espiritual. E antes de entrar no tema propriamente dito, é preciso, meus irmãos, entender que o pecado existe, que o pecado é real, que nós pecamos e que o pecado nos rouba a salvação. Eu sempre incentivo as pessoas, aonde quer que eu esteja, a terem a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. Precisamos conhecer pelo menos esses dois. Depois disso tem muita coisa, mas um católico que não conhece o Catecismo, olha, é complicado. Complicado. E nós temos aqui no artigo 8, parágrafo 1846 e seguintes, a questão do pecado. O mundo que nós vivemos perdeu a noção de pecado. As pessoas não sabem mais o que é pecado. E eu digo isso não porque eu li em livros, é porque eu sou padre e eu atendo confissão. Raramente nós atendemos uma confissão bem feita. É por isso que em muitos casos eu tenho abençoado a pessoa, eu tenho acolhido a pessoa com carinho, mas eu não me compactuo com uma vida errada. Eu falo, olha, eu vou te abençoar, mas eu não vou te conceder a absolvição, porque você não fez uma boa confissão. A coisa aqui está a toque de caixa. Se você quiser uma confissão bem feita, eu vou te ajudar. Até hoje todos falaram, padre, eu quero. Então eu tiro da minha mala um exame de consciência, é a pregação que eu farei para vocês na sexta-feira, como fazer um bom exame de consciência. Amanhã nós vamos refletir as etapas e os passos de uma boa confissão, que já vai tirar a dúvida de muita gente da maneira certa de se confessar. Aí eu entrego para a pessoa o exame de consciência e digo para ela, semana que vem você volte. Gente, é isso que me alegra na vida sacerdotal. A pessoa volta diferente. Ela volta alegre. Ela já vem com uma listinha nas mãos. E ela vai me dizer, padre, quanta coisa eu fazia e não sabia que era pecado. Quanta coisa esse exame me ajudou a me reconciliar com Deus. E por que isso acontece na vida de tantas e tantas pessoas? Porque o mundo que nós vivemos aboliu a ideia de pecado. Nada é pecado mais. Se você está feliz, vale a pena. Você está feliz? Estou. Então não importa se é pecado. Viva a sua felicidade. E esse pensamento mundano entrou na igreja. Muitas pessoas perderam a consciência de pecado. Elas não sabem mais o que é pecado. Infelizmente, não vou dizer nome porque eu não sei quem é e também não quero saber, mas eu já atendi pessoas em confissão em vários lugares que eu passei, que a pessoa não conseguiu um bom confessor. Levou um pecado grave e o padre disse para ela, não é pecado. E era pecado imortal. Por que isso está acontecendo? Porque a pessoa perdeu a noção de pecado. E no catecismo, nós temos aqui, no parágrafo 1849, o que é pecado. Não vou ler, você abre o catecismo e leia. Eu quero citar para você o 1850. O pecado é uma ofensa a Deus. Quando nós ofendemos a Deus, nós pecamos. E no mesmo parágrafo vai dizer que o pecado é um amor a si mesmo até o desprezo de Deus. Quem vai dizer isso é Santo Agostinho. Então Santo Agostinho está nos dizendo o quê? O pecador, ele despreza a Deus. Porque o amor a si mesmo me leva a desprezar aquilo que é de Deus. Falaria daqui a pouco, mas aproveitando que eu já estou falando, deixa eu tocar num assunto que eu penso ser importante você saber. Está no Catecismo 1865. Se você não tem o Catecismo, marque e procure na internet, baixe esse parágrafo. Olha o que o Catecismo me fala no 1865. Estou lendo o Catecismo, não é coisa da minha cabeça não.
O pecado, ele cria uma propensão ao pecado. Aquele que peca vai pecar e vai pecar mais. O pecado abre caminhos ao pecado. Aquele que bebe, a tendência é beber mais. Aquele que fuma, a tendência é fumar mais. Aquele que trai, a tendência é trair mais. Aquele que tem o vício da masturbação, qual é a tendência? É masturbar-se cada vez mais, porque o pecado cria uma propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Vício pela repetição dos mesmos atos. Se parasse aí, já era grave, mas não para aí. E o catecismo continua, atenção. Disso resultam inclinações perversas. A palavra perversão é o contrário de conversão. Conversão é mudança de vida. Perversão é não se importar com Deus e apenas consigo mesmo. Então, pecados repetidos vão resultar em inclinações de perversão. A pessoa terá uma vida pervertida e não uma vida convertida. E atenção aqui agora, eu quero é isso aqui. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência. As pessoas estão vivendo isso aqui. Eu falo como padre, como confessor, como pregador, como orientador espiritual. Muitas pessoas têm a sua consciência obscurecida quando o assunto é pecado. E o que é isso? O catecismo responde: corrompem a avaliação concreta entre bem e mal, entre certo e errado. As pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Isso está no Catecismo 1865. O pecado cria uma propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Eu estou como padre cansado de escutar no confessionário coisas do tipo: ah, padre, isso para mim não é pecado. Olha aqui, meu caro, a sua opinião não interessa. A sua subjetividade na questão da santa confissão não é algo válido. Nós temos, não é que pensar o que para mim é pecado e o que para mim não é pecado. Me desculpe aqui, isso não fede nem cheira. A pergunta é: o que é pecado para Deus? Quais são os mandamentos de Deus? O que Deus diz que é válido e o que Deus diz que é inválido pela sua palavra, pelo depósito da fé, pelo decálogo de Moisés e os mandamentos da igreja. É aí que nós temos que caminhar. Este é o caminho de quem quer uma conversão. Infelizmente, as pessoas não estão procurando uma conversão, elas estão procurando uma adaptação. E aqui, já fechando a introdução, não se justifica pecado. Pecado se abandona. Pecado se vence. Pecado se luta contra. Não se justifica pecado. Para você entender: ah, padre, mas por que não justifica pecado? A mesma situação em que um técnico de futebol não adianta dar entrevista para justificar porque o time perdeu. Minha pergunta é: justificativa muda placar, sim ou não? Não. O time perdeu de 3-0. O técnico pode dar a justificativa que ele quiser. O placar irá mudar? Não. A pergunta é: para que justificar? É melhor mudar a atitude. É melhor mudar técnica. É melhor treinar mais. Então, pecado não se justifica. E você que anota aí as reflexões aqui da Quaresma de São Miguel, anote aí no seu livrinho esta frase que eu vou dizer: quem é bom de justificativa é ruim de conversão. Quem é bom de justificativa é ruim de conversão.
Ou seja, a pessoa sabe justificar o motivo do pecado dela. Ela tem uma história pronta. Ela tem o justificar a fraqueza. É o meu defeito, é isso, é aquilo. Mas na verdade, ela quer justificar. Ela não quer se converter. Ela não quer mudar. Ela não quer abandonar. Ela não quer superar. Ela não quer se mortificar. Ela não quer voltar a Deus. Ela quer continuar na mesma vida justificando. Porque eu sou assim mesmo. Porque eu sou fraco. Porque eu sou pecador. E além de tudo, comodista. E além de tudo, preguiçoso. E além de tudo, adaptado. Quem é bom de justificativa é ruim de conversão. Então, meus irmãos, o tema de hoje fala desses pecados de estimação. Certo dia, eu estava numa praça e vi uma mulher. Uma mulher vinha carregando uma coisinha. Eu olhei e disse: olá, a senhora vai bem? Tudo bem, padre. O que é isso no seu colo? É um pet. É um pet. Nós estamos na geração dos pets, não é? É um pet. Que pet que está no teu colo, minha filha. Olha, padre, é um cachorrinho. Falou, que bonitinho. Ela é nervoso, né? É um animalzinho de estimação. Tá bom. Aí vem uma outra mulher. Falou, que bonitinho. O que tá aí no seu colo? É um gatinho. Falou, um gatinho? É um pet. Um animalzinho de estimação. Aí tinha alguém na porta da igreja com um braço assim. Falei assim, o que você traz no braço? É um pecado, padre. É um pecado de estimação. Gente, pode-se ter um cachorro de estimação, pode-se ter um gato de estimação, mas não tenha pecado de estimação. Muitas pessoas estão ninando e alimentando pecado de estimação. E guarde o que eu vou lhe dizer. Tudo aquilo que é pequenininho tende a crescer. Um pecadinho hoje pode ser um pecado mortal amanhã. No texto que nós estamos refletindo, vai dizer que normalmente estes pecados de estimação é o que as pessoas chamam e que a igreja chama de pecado venial. Daqui a pouco eu vou entrar no catecismo para você ver a diferença entre um pecado mortal, que rompe a amizade com Deus, é contra os 10 mandamentos, e um pecado venial. O venial, ele não mata o amor, ele fere o amor, mas a sua ligação continua. São pecados não graves. O mortal se chama assim porque mata a graça de Deus em nós, nos afasta de Deus, nos faz merecedores do inferno, e o venial, ele apenas fere o amor, mas não rompe a ligação. Diante do pecado mortal, as pessoas correm para a confissão, correm para o arrependimento imediato. São os grandes pecados mortais. Quando ao venial, as pessoas elas têm muita paciência, muita aceitação. Mas são pecadinhos, pecadinhos. Já entrou no seu sapato, ou no seu tênis, ou na sua sandália, uma pedrinha? Como é ruim, não é? Você vai andando, aquilo incomoda, uma pedrinha ali no seu dedo, no seu calcanhar, você tira a botina, o sapato, cai uma pedrinha. Quando foi que entrou no seu tênis, na sua bota, na sua sandália, uma pedra desse tamanho? Não entrou e não vai entrar. Então o que nos incomoda não é tanto os pecados grandes, mas aqueles pequeninos que vão de maneira sorrateira entrando na nossa vida e nós achamos que não tem importância e nós vamos cultivando esses pecados. Mas não é um pecado mortal, não é um pecado grave, é só falar mal de ciclano, é só um cigarrinho, é só ver um pouquinho aqui, mas não tem problema. São essas pedras que vão nos atrapalhando. Nós temos na Sagrada Escritura, eu fiz questão de anotar, Cantares 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, essas pequenas raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Não é pegar as grandes raposas, que é quando se aproxima uma grande raposa, você sabe, é perigo.
Uma grande raposa tem que ser expulsa. Uma grande raposa tem que fechar a cerca. Uma grande raposa tem que até matar. Ah, mas essa não. Uma pequenininha, que gracinha. É uma raposinha. Deixa a raposinha. Só que essa raposinha, ela vai entrar nas vinhas, vai roer a raiz e vai matar as plantas, as vinhas que já estão em flor. Depois da flor, virá o fruto. O que muitas pessoas fazem? Eu não tenho pecado mortal. As grandes raposas não entram na minha casa e nem na minha família. Amém. E as pequenas raposinhas? Ah, essas estão fazendo a farra. Porque a raposa pequenininha, ela é fofinha, ela é bonitinha, ela é peludinha. As pessoas lidam assim com o pecado. Ah, mas eu pequei, mas não é um pecado grave. É um pecadinho, padre. É um deslize. É um deslize. Só que aqui está dizendo que não é apanha as raposonas. Apanhai-nos as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E quais são hoje as nossas vinhas? É a nossa família. É o seu trabalho. É o seu casamento. É a sua comunidade. É a igreja que você participa. Então, o que destrói as nossas comunidades, o que destrói casamento, o que destrói famílias hoje, não são grandes pecados, mas são pecadinhos de todo dia. Pecadinhos de todo dia. As irmãs deixaram aqui para mim um copo de água. Vou até dar um golinho que estou com sede. Delícia, a água do Hesed é melhor. As irmãs que o digam. Olhe, eu posso dizer que esse copo é formado de quê? De gotas. E se eu coloco esse copo debaixo de uma goteira, de pingo em pingo, daqui a pouco o que vai acontecer? O copo estará cheio e ele vai transbordar. Assim são os pecados veniais. É uma gota hoje, é uma gota amanhã. Hora que vê, você está transbordando o pecado. Você está vivendo uma vida de perversão. Perdeu a consciência do certo e do errado. Por isso que o livro de Cantares vai dizer: apanhai-nos essas pequenas raposinhas, porque elas vão fazer mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. Aí no seu casamento, acontece um olhar para outra mulher? Não, mas eu só olhei, não tem problema nenhum. Aí acontece uma brincadeira com a secretária? Não, mas foi só uma brincadeira. Aí vê uma pornografia no YouTube? Não, mas foi só uma pornografia, é pequenininha, foi só um olhinho que eu dei. De pouquinho em pouquinho, as coisas vão entrando na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Eu digo muito que ninguém rouba 1 milhão a primeira vez que rouba. Geralmente ela vai roubar R$5. Aí ninguém descobriu, ela vai roubar 10, vai roubar 50, rouba 100, 500 mil, 10 mil, milhões. Aí descobre. Por quê? Porque não vigiou as raposinhas. E a raposinha cresce. E o pecado cresce. O catecismo da igreja vai dizer que o pecado venial, se ele não é vencido, ele vai crescer e vai se transformar num pecado mortal. Então a nossa vigilância deve ser com as pequenas raposinhas. Há pessoas que não se preocupam com um bem mais valioso que elas têm. E qual é o nosso bem mais valioso? A nossa alma. A salvação da nossa alma. Só contar uma historinha aqui, porque se não conta historinha não sou eu, né? Tinham 2 policiais, e um conversando com o outro, e um falou com o outro assim: eu não acredito em vida eterna. O outro falou assim: eu não acredito em nada que fala de céu. A vida é só aqui embaixo. Esse negócio de alma, cada um fica falando isso assim, essa blá 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 de alma. Eu não acredito em nada de alma. Só que nesta noite, eles foram direcionados pelo capitão a fazer uma ronda num lugar que estava dando mais drogas na cidade, perto do muro do cemitério. E antes dos policiais passarem ali, tinha 2 tontos, 2 pessoas que beberam, elas estavam vindo para casa, meio cambaleando, sabe? Um virou pro outro e falou assim: ó, meu amigo, o que é isso aqui no chão? Ele olha: ó, é um abacate.
Eu adoro abacate. O outro, tem outro ali. Então pegue abacate. Vamos levar abacate para nossa casa. Aí um disse assim, mas um abacate é pouco. Lá em casa minha mulher vai querer fazer coquetel, fazer picolé, as crianças gostam. A hora que eles olharam, dentro do cemitério, tinha um pé de abacate. Aí os dois largaram aqueles abacates lá fora e pularam para catar os abacates do cemitério. E eles estão lá separando os abacates. Um policial pegou o lado direito, o outro pegou o lado esquerdo. Nenhum dos dois acreditava em salvação de alma. A hora que ele está passando perto do muro do cemitério, ele escutou baixinho assim: esse é seu, esse é meu, esse é seu, esse é meu. Ele falou assim: meu Deus, misericórdia, os capetas estão separando alma. Esse negócio existe, socorro! Ele saiu correndo e chamou outro policial. Outro falou: que é isso, cara? Você está acreditando nessas bobagens? Onde você ouviu isso? Vem cá para você ver. Você está duvidando? Vem cá que eu vou te provar. Aí os dois chegaram perto do cemitério, já estava tremendo, né? Que passa perto do cemitério, ó. Aí falou assim: escuta, estou escutando nada. Fica, você vai ver. Eles já tinham acabado de separar, né? Aí um virou pro outro e falou assim: pronto, acabamos de separar. Ele falou: aí, ó, a voz do diabo aí, ó. Calma, vamos escutar mais. Um virou pro outro e falou assim: pois é, e aqueles dois que estão lá fora? Um virou e falou assim: um é meu e o outro é seu. Me contaram, meu filho, que o policial tá correndo até hoje, dentro do batalhão, o cara voltou. Ou seja, na hora que a coisa pega, meu filho, então nós precisamos velar, por isso que... Você tá rindo? Vai rindo pra você ver. Nós devemos velar por aquilo que é muito importante, a salvação da nossa alma. Então nós não podemos ficar brincando com os nossos pecados. Não podemos brincar com aquilo que é o mais importante, alcançarmos o reino dos céus. É por isso, meus irmãos, que a primeira coisa para vencer o pecado venial, que são essas raposinhas, é você conhecer a sua fraqueza, entender qual é o seu pior defeito, porque o seu defeito é aquilo que dá vida e alimenta o pecado. Ter defeito não é pecado, mas se você não cuida do seu defeito, ele vai possibilitar o pecado. Qual a diferença de defeito e pecado? Defeito é o seu ponto fraco. Eu tenho o meu ponto fraco e você tem o seu. E ponto fraco é para ser protegido. Nós não podemos brincar com o nosso ponto fraco. Leia na mitologia grega a história de Aquiles. A sua mãe o enviou num rio para que ele fosse imortal, mas para que o menino não descesse no rio, ela segurou o calcanhar daquele neném. Então todo o corpo de Aquiles era imortal. Qual era o seu ponto fraco? O calcanhar. Daí que vem calcanhar de Aquiles. Eu tenho o meu e você tem o seu. Este é o defeito que nós temos. Defeito é igual ponto fraco. E o que é pecado? Pecado é uma ação deliberada e consciente, exercendo livre-arbítrio para praticar o mal aos olhos de Deus. É uma ofensa aos olhos de Deus. É uma atitude de rebeldia, contrário ao amor de Deus. E como que eu venço o pecado? Trabalhando o defeito. Você não vence o pecado atacando o pecado. Você vence o pecado trabalhando o defeito. Aquele que é o seu ponto fraco, ele vai possibilitar que o diabo nesta área te atinja. Porque o diabo ele nos tenta através da nossa fraqueza, através das nossas carências. Poderia dar para você que 1000 exemplos, mas vou dar um só. E depois vou pegar leve agora, vou pegar leve. Suponhamos que o seu defeito é não ter resiliência, não ter perseverança, não ter firmeza nas suas decisões. E isso gera uma carência afetiva que você vai saciá-la na bebida. Então a pessoa começa a beber, a beber, a beber. Esse é o seu defeito que vai gerar o pecado do alcoolismo.
Então você vai largar o álcool quando você for curado lá desse defeito que é uma carência, talvez da sua história de vida. O que é que o diabo faz? Ele conhece o seu defeito, que esse é seu ponto fraco, a carência, e que você tem saciado o seu defeito no álcool. A sua carência eu sacio bebendo. O que é que o diabo faz? Ele arruma um modo de colocar você na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada, cheia de cachaça. Ele não vai te colocar numa igreja, porque lá você não vai ser tentado a pecar. Ele não vai te colocar num jogo de futebol, porque lá não vai ter isso. Ele vai te colocar aonde? Em lugares que você pode beber e que ninguém irá saber, porque ele conhece o seu ponto fraco. Então nós temos que trabalhar os nossos defeitos para vencer os nossos pecados. E a questão é, você talvez esteja pensando, Padre Cristian, nossa, defeito, mas eu tenho os montes. Eu também. Mas nós precisamos, entre tantos, escolher aquele pior. Qual que é o defeito que eu vou trabalhar em mim? Qual é o defeito que eu vou vencer pela graça de Deus? Vencendo este defeito, superando essa carência, transformando o seu ponto fraco em ponto de conversão, você começa a vencer os pecados e a abandonar os pecados veniais. Um defeito é um ponto fraco, vai dizer o texto aqui. Pecado é uma palavra nociva e o defeito será a raiz que o sustenta. Assim como aquela mãe, quando eu fui visitar uma família na zona rural de Carmo do Cajuru, a mãe disse para o filho, filho, vamos fazer para o padre, porque eu gosto muito, vamos fazer para o padre costelinha de porco com mandioca. Que delícia, hein? Aí é para judiar. Até minha boca aqui, então tá. Costelinha de porco com mandioca. Só que a mãe disse, arranque a mandioca toda. Porque depois nós vamos replantar. Entendeu, meu filho? Entendi, mãe. Talvez você que não é de zona rural, você não entendeu. Eu talvez não tenha entendido, mas depois a família me contou. O que significa arrancar a mandioca toda? É arrancar também aquelas raízes menores para que a mandioca não brote. Aquela criança com pressa de brincar com os amigos, arrancou a mandioca superficial. Ela pegou aquela mandioca maior, arrancou aquilo, jogou terra e entregou a mandioca para a mãe. A mãe fez um almoço delicioso. Passada algumas semanas, veio uma chuvinha, a mãe olhou aonde ele tinha arrancado a mandioca, o que apareceu? Brotos. Aí a mãe chamou, deu um puxão de orelha no menino. Quando a mãe pediu para fazer um negócio, faça direito. Eu arranquei tudo, mãe, não arrancou. Eu arranquei, mãe, não arrancou. Vem aqui para você ver se arrancou. A hora que mostrou o menino, onde estava aquela mandioca, ele arrancou, cheio de broto. Você entende o que é arrancar o pecado? Não deixe raiz, porque brota. Se você não arrancar a raiz, brota. Pessoa que não entende nada de jardinagem, vai pegar as ervas daninhas e vai cortar só a folha. Você dá força para a erva daninha. A erva daninha você tem que arrancar a raiz. E tem erva que tem aquelas batatinhas, tem que arrancar aquilo tudo, porque ela vai brotar. Na nossa vida, isso é o pecado venial. Quando você começa a arrancar do seu coração esses defeitos principais, tem que arrancar com a raiz. Não arranque só superficialmente. No Catecismo da Igreja, 1866, vai dizer quais são esses defeitos principais que nós temos. Quais são esses pecados que geram outros. Chamado pecados capitais, né? O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça e a assídia. Então isso tem que ser arrancado com a raiz, para que nós possamos vencer o pecado. E não é apenas o pecado mortal, mas o pecado venial, que para muitos não tem importância, e fica criando esse pecado como se fosse um animalzinho de estimação. Vou resumir aqui o sonho de São João Bosco, que está no livro aí que você está seguindo, a Quaresma de São Miguel, aqui no Instituto Hesed.
O irmão escreveu um dos sonhos de São João Bosco e eu vou resumi-lo rapidamente, talvez nem todos que estão conosco possuem o livro. São João Bosco, ele tinha sonhos proféticos. E num desses sonhos, ele fala sobre uma visão que ele teve do inferno, guiado pelo anjo da guarda, e de como os adolescentes se dirigiam para lá por causa dos pecados veniais contra os quais não lutavam. Eles lutavam com os pecados mortais, mas não lutavam com os pecados veniais. E como que foi o sonho do santo? Ele sonhou que uns jovens, uns adolescentes, caminhavam e eles então caíam e eram puxados para um abismo. Eles caíam e eram puxados para um abismo. O que havia neste lugar? Haviam laços estendidos no chão e na altura da cabeça dos jovens, dos adolescentes. Esse da cabeça eles não viam. Então, quando eles pisavam dentro de algum laço, esse laço os puxava para o abismo. E ele começou a perguntar quais eram esses laços. Quais eram esses laços? Aí disseram-lhe, o anjo disse, são os pecados veniais. São os pecados que eles não lutam. E ele, ao mesmo tempo, observou com atenção que cada laço desse tinha um nome: soberba, desobediência, inveja, impureza, furto, gula, preguiça. São pecados veniais. Mas eram os laços que levavam esse pessoal para o abismo. Eram, e os piores de todos, eram os laços da impureza, da desobediência e da soberba. E a soberba alimentava a desobediência e a impureza. Só que depois aqui no sonho também ele viu um ser muito feio, que era um monstro, como se fosse o diabo, né? Ele puxava esses laços todos e era ele que puxava essas almas para o inferno, simbolizando aqueles jovens que caíam. Só que ele viu também, meus irmãos, atenção, porque isso é lição para nós, como vencer os pecados veniais, como que aqueles jovens no sonho de São João Bosco venceram aqueles laços. Ele viu no sonho que haviam algumas facas, e essas facas eram capazes de romper esses laços. Primeiro que ele viu é a meditação. Então a pessoa que meditava a palavra, que tinha uma vida de oração, ele rompia esses laços. O outro, a leitura espiritual. Ele viu duas espadas, uma, o Santíssimo Sacramento, a comunhão frequente, a outra, a devoção à Nossa Senhora. Haviam também um martelo, o martelo da confissão. Ou seja, essas armas que São João Bosco viu são as nossas para vencermos esses pecadinhos que acumulados vão nos fazer perder a salvação, vão nos fazer aceitar aquilo que é inaceitável, como já li, que o próprio catecismo diz. Meus irmãos, tenha na sua casa o catecismo e leia esta parte do 1854 e seguintes. Aqui vai dizer, e eu quero compartilhar para encerrar com vocês esse momento, o parágrafo 1863. Atenção que o catecismo diz: o pecado venial, ele não é o pecado mortal. Aqui está escrito que o pecado mortal, ele vai contra a caridade. Ele rompe com Deus, o amor é uma infração grave. Padre, se eu não tenho o pecado mortal, não há problema. Mas veja o que o catecismo diz sobre o pecado venial. Ele enfraquece a caridade, ele traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e da prática do bem moral. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Nós de Minas temos vários ditados, e há um ditado que o mineiro gosta muito: de grão em grão a galinha enche o papo. Então, de pecadinho em pecadinho, o diabo ganha sua alma.
E veja o que vai dizer Santo Agostinho. O homem não pode, enquanto estar na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificante. Eu já atendi confissão que a pessoa disse, padre, eu não tenho pegado nenhum mortal, é só uns pecadinhos. Então Santo Agostinho vai dizer, se os consideras insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los. Se eles são leves ao pesá-los, trema ao contá-los. Um grande número de objetos leves fazem uma grande massa. Eu lembro do meu tempo de escola, caiu na prova assim, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Os alunos todos, é um chumbo. Olha, gente, a professora, é 1 quilo. Só que vai ter muito mais pena do que chumbo. O que pesa mais? Um pecado mortal ou vários pecados veniais? Para Santo Agostinho vai acabar que o peso se iguala. Então, se você se considera insignificante ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Então, meus irmãos, nós estamos esta noite reunidos pela graça do Espírito Santo, olhando para Maria Santíssima, para os anjos e santos, de maneira especial São Miguel, pedir que nós possamos lutar também contra os nossos pecados veniais. E finalizo com a pequena historieta. Um padre assumiu uma paróquia e ele viu que, graças a Deus, aquele povo não tinha pecados mortais. Era um povo santo. Era um povo que ajudava na igreja. Era um povo que procurava a confissão. Era um povo que tinha o Santo Terço diário. Era um povo que adorava o Santíssimo. Era um povo que fazia caridade. Mas ao mesmo tempo que eles não tinham pecados mortais, eles tinham muitos pecados de estimação, que é o tema desta noite. Esses pecados veniais que pareciam sem importância. Então, algumas equipes na igreja não se entendiam, algumas pessoas brigavam com as outras. Então o padre resolveu fazer uma dinâmica. Atenção que o padre fez. O padre anunciou na torre da igreja que naquele dia, às 18 horas, ele iria sepultar a pessoa que estava atrapalhando aquela comunidade. Ele iria sepultar a pessoa que estava atrapalhando todo aquele trabalho pastoral de evangelização. Pouco antes das 18 horas, havia uma grande fila na porta da igreja. E o padre, às 18 horas em ponto, abriu a porta e disse, pode vir um a um, veja quem é que está atrapalhando a nossa comunidade. O que o padre fez? Ele colocou um caixão na igreja, colocou um espelho virado para o rosto do fiel. Quando o fiel olhava no caixão, ele se via. E embaixo do espelho, o padre escreveu, seus pecados veniais atrapalham a nossa santidade. Então as pessoas, quando olhavam, elas viam que o que estava atrapalhando aquela igreja não eram os pecados mortais, mas os pequenos pecados, como eu disse do livro de Cantares, as pequenas raposinhas, por serem tão pequenininhas, não eram levadas a sério. O que tem levado, meus irmãos, muitas almas para o inferno não é apenas os pecados mortais, mas olhar para os veniais sem importância e viver uma vida toda criando-os como se fossem um animal de estimação. Por intercessão da Virgem Santíssima, que nós possamos esta noite sempre dizer não ao pecado, claro, ao pecado mortal, mas também aos pecados veniais. Deus nos quer por inteiro.
abandonemos aquilo que rompe o amor, abandonemos aquilo que fere o amor, para que no final dos nossos dias, essa luta contra o pecado, seja mortal ou venial, nós possamos dizer a Jesus, como um dia disse São Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Que assim seja. Amém.